Como que a tia tá, tia? Eu estou bem, graças a Deus. E vocês? Tia, eu não tô bem por causa da redação. Vai dar certo. Eu também A não, tia tô tá um corrigindo a pouco. prova de português. Pessoal, as provas, né, que vocês fazem, os simulados, não são nós, não somos nós, somos nós que corrigimos, porque a gente já manda para a escola a prova e o gabarito, porém eles colocam esse gabarito lá no Forms. Então, quando vocês respondem a prova, quem vai somar os pontos é o próprio aplicativo, tá certo? Então, a gente ainda não tem acesso às notas, certo? Acredito que só vamos ter acesso a essas notas depois que vocês terminarem todas as provas, né? Que hoje é a de produção, a última. Assim que eu tiver com essas notas, aí vocês falam comigo, tá certo? Que eu passo para vocês. Mas, por enquanto, nós ainda não temos essas notas. Certo, gente? A atividade que eu passei para vocês na última aula foi lá na página 204, certo? A gente fez até a questão número 4 e vocês iriam fazer o restante das questões, né? Iniciando aí da questão 5. Abram aí o livro de vocês na página 204 e alguém inicia para mim a leitura? Tia, eu posso iniciar? Pode sim. Tá bom, deixa eu só abrir aqui o livro, tia. Tá. Tinha qual página mesmo? Porque eu tava anotando aqui. Geometria. 204, amor. Tá bom. É a questão 4, tia. Isso. Posso começar? Pode sim. Colégio Militar. Quanto à conduta de asa curta, conclui-se que ele é um pássaro A. Vivaz sem conflitos e que não se importa com a opinião alheia. B. Autêntico, feliz e plenamente Não, realizado. Guilherme, essa aí a gente já corrigiu, é assim, tá certo? Tia. É 5. Colégio Militar. A palavra queixava-se, quinto parágrafo, não poderia ser substituída no contexto por orgulhava-se, lamentava-se, desgostava-se, lastimizava-se, lamuriava-se. E aí, qual palavra ele não, né, nós não poderíamos usar aí para substituir, gente? Letra A. Guilherme, não pode ser a letra B, porque lamentava-se é a mesma coisa que queixava-se, tá certo? Então, você vai marcar a alternativa que não poderia substituir o termo grifado, que no caso aí é orgulhava-se, tá certo? É a única que não é sinônimo aí dessa palavra, tá bom? Então vocês vão marcar a letra A. Questão 6. Pode ler, Guilherme. Se alguém quiser ler, diz aí no chat, certo? Eu posso ler, tia? A Isabelle pode sim. A única opção em que a troca do vocábulo destacado pela palavra que está em parêntese altera completamente o sentido dos trechos é: A. Imitava a voz de homem e de mulher. B. Os outros iam pensar que ele era um passarinho louco. C. Ele já estava cansado desse conhecimento só de livro. D. Ou então era obrigado a dizer uma mentira qualquer. Como ia ter coragem de dizer para eles que não sabia voar? E aí, pessoal? Qual é? Vocês vão marcar nessa questão a única opção que altera a opção, né, destacada. Opção B não é, tá certo? Os outros iam pensar que ele era um passarinho louco. Tinha Não, tia, imaginado, né? era porque eu me confundi, eu apertei B sem querer. Ah, tá. É correto, tá certo? É a letra E mesmo. Tem aí. Como ia ter coragem de dizer para eles que não sabia voar? Aí dentro do parênteses tem a palavra vontade. Nesse caso aí, se a gente trocasse coragem por vontade, ia mudar o termo o sentido, né, da frase. Então, é letra E, tá certo? 7ª questão. Se alguém quiser ler, me diga, tá? Continua, Isabelle, por enquanto.
Beth, agora lê o trecho abaixo e responda as questões. Mas é impressionante, companheiro, como o povo lá dança tango igualzinho a você. A quem se dirige essa fala? E aí, pessoal? A quem se dirige essa fala? Para quem é? Com quem é que está se falando? Mas é impressionante, companheiro, como o povo lá dança tango igualzinho a você. A quem se dirige aí essa fala, pessoal? Exatamente, Ao Isabelle. passarinho, asa curta, Isso, ao pássaro, asa curta. Muito bem. Certo? Então, vocês podem colocar apenas asa curta, tá certo? E já fica correto. B. Como o destinário dessa fala é tratado? E aí? Como destinatário dessa frase aí? Não. Segundo trecho, tá certo? Só vocês vão olhar só para esse texto. É para esse trecho do texto. Mas é impressionante, companheiro, como o povo lá dança tango igualzinho a você. Ele é chamado de quê? A pessoa com quem se fala aí. Levando em consideração apenas esse trecho. Esqueçam o resto do texto. Foquem só nesse trecho. Certo? Nesse trecho aí desse texto. É o destinatário da fala, né? A quem se refere, ele é chamado de quê, pessoal? Vamos lá, pensar, reler. remetente, Não. Gente, de novo, ó. Vocês vão esquecer, tá certo? O texto. Vão focar só no trecho. Que trecho, tio? O trecho que tem aí na questão 7. Esse trecho. Mas é impressionante, companheiro, como o povo lá dança tango igualzinho a você. Só esse trecho para responder essas questões. E aí? Ele está falando com o asa curta. Ele chama o asa curta de quê, pessoal? A pessoa que fala com o asa curta aí. Não consegue identificar? Ele chama o asa curta, pessoal, de companheiro. Certo? Mas é impressionante, companheiro. É como o povo lá dança tanto como você. Então, ele é chamado de companheiro. Tá certo? Letra C, Isabelle. Essa forma de tratamento demonstra amizade e distância. E aí, pessoal? Demonstra amizade ou distância? A amizade, né? Se ele chamou o outro de companheiro, foi uma forma carinhosa. É amizade. Letra D. Letra D. Nesse trecho, como se classifica sintaticamente o termo companheiro? E aí, gente? Sintaticamente, esse termo aí, companheiro, seria o quê? Nós estamos estudando isso, né? É um quê? Eu falei para vocês, foi na aula passada, né? Sobre isso, gente. Quando eu chamo, por exemplo, amiga, como você está? O termo amiga é um vocativo. Quando eu digo assim, quando ele diz aí, mas é impressionante, companheiro, é um vocativo, tá certo? Vocativo. O vocativo tem essa função de chamar atenção, de se referir a alguém. Vocativo, tá? Vocês vão colocar isso, vocativo. A que lugar se refere a palavra lá? Vocês sabem? Olha, mas é impressionante, companheiro, como o povo lá dança tango igualzinho a você. Esse lá não tem aí no texto, nesse trecho. Que lugar é esse, tá certo? Mas que lugar é? Quando ele diz assim, lá o povo dança tango que nem você. Ele está se referindo, gente, esse lá é a Argentina, tá certo? É uma viagem que ele fez à Argentina
estava contando a asa curta, né? Que o povo lá dança tango, como o asa curta, né? Que vocês lembram que o asa curta tinha tudo, né? Sabia fazer de tudo, só não sabia voar. Então ele sabia também até dançar tango, ele sabia. Então vocês vão colocar Argentina, tá certo? E letra F. Qual é a função sintática exercida pelo termo laço? E aí, é o quê? Vocês sabem? Olha, gramaticalmente, não é adnominal, tá certo? Gramaticalmente, a palavra lá é um advérbio de lugar. Sintaticamente, se gramaticalmente, ou se morfologicamente, é um advérbio, né? Sintaticamente é um adjunto o quê? Se eu perguntar... Adjunto adverbial? Isso. Morfologicamente é um advérbio, sintaticamente é um adjunto adverbial, tá certo? Então, vocês vão colocar adjunto adverbial. Vocês lembram que eu expliquei para vocês, um certo dia, quando as aulas ainda eram presencialmente, a diferença entre a morfologia, né, os estudos morfológicos, e a sintaxe, certo? Morfologicamente, só tem 10 classes gramaticais, que são aquelas, substantivo, que são as primeiras classes gramaticais que a gente estuda, né? Substantivo, artigo, adjetivo, preposição, conjunção. Sintaticamente, a gente fala dos termos da oração, né? Que estão aí, sujeito, predicado, vocativo, adjunto adverbial, que tem a mesma função de advérbio, certo? Por isso, vocês, ao invés de colocar advérbio, vão colocar adjunto adverbial, porque está perguntando na questão sintaticamente, certo, gente? Agora a questão número 8. Quem pode ler? Tia. Pode ler, Guilherme. Leia. No último parágrafo do texto, o que o autor quis dizer com sentir o mundo com seu próprio bico? A. Que a asa curta queria bicar todos os alimentos que encontrasse, que a asa curta gostaria de dizer ele mesmo as experiências e não as descobrir em livros, revistas, fotografias. C. Que antes o passarinho sentia o mundo com o bico dos outros pássaros. D. Que a asa curta queria continuar dizendo como sempre dizeu. É que como não tinha amigos, a asa curta queria criar amizades. E aí, vocês marcaram que opção? Muito bem, é isso mesmo, gente. Opção B, tá certo? Que ele gostaria de ele mesmo viver as experiências e não apenas ver em livros, né, revistas, jornais ou ouvir outras pessoas contando. É letra B. Questão 9. Pode continuar, Guilherme. Ok, tia. 9. Dê a função sintática do termo destacado em nossa asa curta. Eu vi o pessoal dançando na rua uns troços do mesmo jeito que você dança aqui. Sujeito, adjunto adverbial, objeto direto, vocativo, objeto indireto. E aí, o termo asa curta, gente, é o quê? Isso mesmo, Guilherme e Yasmin. É um vocativo. Porque ele poderia dizer só assim, né? Ó, nossa, eu vi o pessoal dançando na rua, uns troços do mesmo jeito que você dança aqui. Mas ele diz, nossa asa curta. Então, ele especifica aí, né? Ele chama a atenção, ele cita o nome. Então, está funcionando como vocativo, certo? Questão 10. Guilherme. Analise a frase a seguir. Asa curta, acho que esse seu medo de zoar deve ser resolvido. Os termos em destaque são, respectivamente, sujeito, adjunto adnominal, objeto indireto e vocativo. Aposto, predicativo do objeto, adjunto adnominal aposto, vocativo, adjunto adnominal, complemento nominal, objeto direto, sujeito, vocativo, adjunto adverbial, complemento nominal. Vocativo, núcleo do sujeito,
Predicativo, complemento nominal. E aí, vocês marcaram que opção? Isso, Guilherme. Item C, tá certo? Ó, asa curta é um vocativo. Acho que esse seu é um adjunto adnominal, né? Porque seu, morfologicamente, é o quê? É um pronome possessivo. Sintaticamente, é um adjunto adnominal, porque pronome é um nome, né? Não é um verbo, não é um advérbio, certo? E de voar é um complemento nominal, porque está completando que termo, pessoal? Hein? Medo. Medo. E medo é o quê? É um verbo ou é um substantivo? É um substantivo? É um substantivo abstrato, né? Então, por isso é complemento nominal. E ser resolvido é um objeto direto, por quê? Porque está completando O que, tia? ser resolvido. Está completando que palavra? De voar. Não. Deve ser resolvido. A palavra ser resolvido se está completando que termo? A palavra deve, né? E deve é o quê? Um verbo ou um substantivo? Tia, eu acho que é um substantivo. Deve vem de dever, pessoal. É um verbo, tá certo? Eu devo, tu deves, ele deve, nós devemos. É um verbo, tá certo? Se é um verbo, não pode ser complemento nominal, só pode ser objeto direto ou objeto indireto. No caso, como não tem preposição, é um objeto direto. Por isso é a letra C, tá certo? Item C. Ok, gente? Correto? Pronto, muito bem. Agora, gente, nós vamos estudar um assunto bem simples, que é a pontuação nos casos dos apostos e dos vocativos. No caso, o uso da vírgula, tá certo? Passem aí para a página 207. Ok. Duzentos e sete. Tem aí lá na página 207, lá embaixo, o uso da vírgula. Aposto e vocativo. Certo? Quem é que pode ler? Vamos Eu lá. posso, tia? Pode sim, amor. Pode ler. Ok. Uso da vírgula, aposto e vocativo. Em 2002, o cantor e compositor paraibano Chico César lançou o CD cujo título chamou bastante a atenção do público por um detalhe. O uso de uma vírgula que fazia toda a diferença. Observe. Chico César. É para ler essa capa desse CD, tá certo? Pode ler Ok. aí, eu nem consigo ver. Chico César, respeite meus cabelos brancos. Pronto. Então, a gente vai começar a observar essa frase, tá certo? Por causa de uma vírgula, a capa do CD dele teve uma grande repercussão, certo? Só por conta de uma vírgula. Uma vírgula, eu até já falei isso para vocês. Uma vírgula pode mudar tudo em uma frase. Na capa desse CD aí, do Chico César, tem aí, né, uma vírgulazinha que muda todo o sentido da frase. Por quê, gente? Que outro sentido essa frase, né, da capa do CD dele poderia ter? O que é que tem de diferente aí nessa frase por causa dessa vírgula? Alguém saberia me dizer? Eu já falei isso para vocês, né? Uma vírgula muda todo sentido. Eu até dei alguns exemplos uma vez de frases que mudavam sentido, ficavam até com sentidos ruins
por conta da vírgula ou pela falta da vírgula. Vamos lá pensar um pouquinho. Observem aí a capa do CD dele, a frase e a vírgula. Eu quero que vocês me digam o que ele quer dizer aí, o que ele quis dizer com essa frase. E por que a vírgula foi tão importante, foi decisiva aí na criação dessa capa. Primeira, vamos a uma pergunta de cada vez para vocês entenderem. Primeira pergunta. O que ele quis repassar com essa frase, gente? Se for necessário, leiam a frase de novo. E me digam o que vocês entenderam. O que ele quis repassar com essa frase? Vamos lá. Ninguém entendeu, pessoal, o que ele quis dizer com essa frase? Pronto. O Guilherme tem aí uma suposição. O Guilherme acha que ele quis dizer que os cabelos brancos não revelam a idade de alguém. Mas alguém tem alguma teoria? Podem falando. Quando eu disser para vocês vão dizer assim, nossa, tia, era isso? Por isso que eu quero que vocês pensem. Pronto, o Guilherme acha que ele está falando sobre os cabelos brancos, que não quer dizer que não revelam a idade dele, né? A idade de uma pessoa. Concordam com o Guilherme? Vocês têm outro conceito, outra concepção, entenderam outra coisa? Olha aí a frase. Respeite os meus cabelos, vírgula, brancos. Guilherme, realmente dá para confundir e achar isso que você está dizendo. Porém, essa sua teoria, essa sua explicação, caberia se não tivesse a vírgula. Aí, realmente, ele estaria falando dos cabelos brancos. Mas ele colocou uma vírgula, gente. Essa vírgula é decisiva, tá certo? Eu acredito que esse cantor quis até quis brincar mesmo com as palavras, né? No caso aí, com a palavra branco. E ele usou a vírgula para ter esse efeito. Vamos lá, ele não está falando dos cabelos brancos dele, pessoal. Se não tivesse a vírgula, sim, mas ele colocou uma vírgula aí que definiu tudo. O que é que ele quer dizer, gente? Respeite os meus cabelos brancos. Vamos lá, ninguém mais tem uma explicação, gente, para isso? Vou esperar vocês me dizerem alguma coisa. O que vocês entenderam dessa frase? Qual a importância dessa vírgula aí? Não conseguem identificar, pois eu vou dizer. Tá certo? Percebam, gente, que ele diz assim. Respeite os meus cabelos brancos. Ele está falando para respeitar, de fato, os cabelos brancos dele? Não, gente, ele está passando uma mensagem. Ele está dizendo assim, respeite os meus cabelos brancos. Esses brancos, ele não está se referindo a cabelo, ele está se referindo às pessoas brancas. Entenderam? Vejam aí na capa do CD. É isso mesmo, Guilherme. Percebam aí que ele é um cantor, né? Negro, tá certo? Que tem um cabelo afro. Ele não tem cabelo branco. Podem observar na capa do CD. Que ele não tem cabelo branco. Então, como é que ele estaria falando dos cabelos brancos? Ele tem um cabelo afro. E a gente sabe que as pessoas de cabelo afro, as pessoas negras, sofrem muito preconceito por algumas pessoas, né, brancas. Até, às vezes, até mesmo por outras pessoas negras. Então, nesse caso aí, quando ele diz, respeite meus cabelos brancos, a vírgula aí fez total diferença na frase dele. Se ele não tivesse colocado a vírgula, ele realmente estaria dizendo o que o Guilherme colocou no chat. Respeite meus cabelos brancos. Mas quando ele diz, respeite meus cabelos, dá uma pausa com a vírgula, brancos, ele está se referindo às pessoas. Ele está pedindo que as pessoas brancas respeitem ele, respeitem a origem dele, respeitem o estilo do cabelo dele. Entenderam, pessoal? Viram aí que a vírgula faz uma total diferença. Uma vírgula muda totalmente o sentido de uma frase.
por causa de uma vírgula, ele se referiu às pessoas. Se ele tivesse tirado essa vírgula, ele estaria se referindo à cor do cabelo. Interessante, né? O poder que uma vírgula tem. Eu acho isso interessantíssimo. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma frase para vocês. Vou colocar duas frases, vocês vão me dizer aí a diferença dessas duas frases. Tá? Observem, coloquei. Gente, coloquei aí no chat duas frases iguais, mudando apenas que uma tem a vírgula e a outra não tem vírgula. Qual é a diferença que vocês conseguem perceber aí nessas duas frases? Vamos lá? Leiam as frases e me digam. O Guilherme disse que não percebeu nenhuma diferença. O Ângelo está dizendo que uma está dizendo que roubar é feio. Certo? E mais alguém? Uma está dizendo assim. Pronto, o Guilherme está dizendo que não percebe nenhum. Muito bem, Guilherme. Gosto da sua participação. Vou explicar para vocês. Tá certo? O Ângelo deu aí a resposta de uma, né? Uma está dizendo que roubar é feio. E a outra está dizendo o quê? Ei, Guilherme, o que é que essas frases estão dizendo na tua concepção? O que é que você acha que elas estão dizendo? Já que você disse que não percebe nenhuma diferença. Pronto, vamos lá. A primeira frase diz assim, ó. Não tem nenhuma vírgula, tá? Na primeira frase, como vocês observam, a frase é a seguinte. Roubar não é feio. Na primeira frase, eu estou dizendo o quê? Que roubar não é feio, como o Ângelo colocou aí. É isso mesmo, né? Roubar não é feio. Na segunda frase, eu coloquei a mesma frase, porém com uma vírgula. Então, quando eu tenho uma vírgula, eu tenho uma pequena pausa. Se eu tenho uma pequena pausa, a leitura vai ficar dessa forma. Roubar não é feio. Então, na primeira frase aí, pessoal, eu estou dizendo que roubar não é feio. E na segunda frase, eu estou dizendo que roubar é feio. Tia, mas a senhora escreveu a mesma coisa, com a diferença da vírgula. Para vocês observarem o poder da vírgula. Eu quero que vocês entendam o poder que uma vírgula tem em uma frase. Não entendeu, Guilherme? Vou reler a frase para você. A primeira frase diz assim, ó, roubar não é feio. Certo? Sem nenhuma pausa, porque não tem vírgula. Roubar não é feio. Eu estou dizendo o quê? Que roubar não é feio. Tá certo? Eu não acho que roubar seja uma coisa feia. Agora, quando eu coloco uma vírgula e digo assim, roubar não é feio. É porque essa frase é um pouco, a gente não usa ela no cotidiano, tá certo? Mas é só para vocês entenderem o poder que essa vírgula tem. Em uma frase eu estou dizendo que roubar não é feio, e na segunda frase eu estou dizendo que roubar não é feio, certo? Entenderam, gente? Todo mundo entendeu? Agora vamos lá, algumas perguntinhas sobre a frase que tem aí na capa do CD do Chico César, que é para vocês entenderem melhor isso, tá certo? Vamos lá na página 208, tem assim. Respeitem meus cabelos brancos, certo? Por que Chico César pede para que respeitem os seus cabelos, gente? Eu já dei uma explicação, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Por que é que ele pede para as pessoas respeitarem o cabelo dele? Exatamente, né? Por conta do preconceito, por ele ter um cabelo diferente, né? Pelo corte, pela forma que ele usa. Exatamente isso. 2. Você já se deu conta de que as pessoas
tendem a rejeitar o que é diferente. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que as pessoas realmente rejeitam o que elas acham diferente, o que elas classificam como diferente? Sim, o ser humano tem essa mania, né, de ter preconceito, de não querer aceitar as coisas que para elas são diferentes de alguma forma. 3. Quando ele diz, respeitem meus cabelos brancos, de quem ele exige respeito? Eu já dei essa resposta para vocês, né? Quando ele diz isso, gente, respeitem meus cabelos brancos, de quem é que ele está exigindo esse respeito, pessoal? Hein? De quem ele está exigindo respeito, gente? Das pessoas brancas, tá certo? Exatamente, Isabelle. Das pessoas brancas, né? Se ele dissesse, respeitem meus cabelos brancos, de quem ele exigia respeito, gente? Percebam que aí é sem a vírgula. Se ele dissesse, respeitem meus cabelos brancos, ele estava exigindo respeito de quem? Exatamente, ele estava exigindo respeito, ele estava pedindo respeito a todas as pessoas que o criticam por ele ser velho, tá certo? Eu quero que vocês entendam isso, que quando ele diz essa frase, né, como ele colocou na capa do CD dele, com a vírgula, respeitem meus cabelos brancos. Esse brancos não se refere ao cabelo, se refere às pessoas brancas. Se ele tivesse colocado sem a vírgula, certo? Respeitem meus cabelos brancos, aí sim ele estaria falando da cor do cabelo. 5. Página 208, é só para discutir essas questões. Nesse caso, qual seria o sentido do termo cabelos brancos, pessoal? Estaria se referindo ao quê? A velhice dele, né? Os cabelos brancos, nesse caso, seria referindo-se à velhice, aos cabelos brancos propriamente ditos. Tá certo? Vamos lá. Página 208. Como você certamente percebeu, nesse capítulo, isolamos o aposto e o vocativo do restante da oração, normalmente por meio de vírgulas. Como esses termos se apresentam isolados na oração, não há posição definida para eles. Tanto podem aparecer no começo, quanto no meio, quanto no final dos períodos, tá certo? Outra observação importante é que, na prática, é muito comum encontrarmos o vocativo associado a alguma forma de ênfase, seja por meio de pontuação, seja por meio de associação com uma interjeição, certo? Então, a dica que o livro, né, dá aí para vocês, que eu também dou para vocês, quando estiverem falando, estudando, procurando vocativos em frase. O vocativo, gente, ele sempre, né, ele é isolado da frase por uma vírgula. Quando eu digo assim, amiga, que horas você vem? Como é que eu escrevo? Amiga, vírgula, que horas você vem? Nessa frase, qual é o vocativo? Amiga, que horas você vem? O vocativo é a palavra, que palavra? Hein, pessoal? Gente, esse conteúdo é fácil, é simples. Mas para que eu possa saber que vocês estão entendendo, vocês têm que responder, né? Nesse caso, o vocativo é amiga, tá certo? E depois de amiga, eu tenho que colocar uma vírgula. Então, o que é que esse capítulo aí vem me dizer, essa partezinha aí dessa explicação? Que o vocativo sempre está isolado por meio de vírgulas, tá certo? Na frase. Vamos lá. Na fala, costumamos identificar os vocativos e apostos com uma pausa. Essa forma de expressão é reproduzida na escrita por meio dos sinais de pontuação. Embora seja mais comum utilizar a vírgula para separar o vocativo e o aposto, outros sinais também podem ser permitidos.
Com os vocativos, é possível utilizar exclamação, reticências, que indicam uma pausa maior que a vírgula. Aí, observe aí. João, você já vai. João, você já vai. Já para separar o aposto, além das vírgulas, podemos usar o travessão, que eu destaco ainda mais. Lucas, meu irmão mais velho, está viajando, separado por vírgulas. Lucas, meu irmão mais velho, separado por travessões, está viajando. Então, gente, os vocativos e os apostos, eles sempre vêm isolado do restante, isolado que eu digo é entre aspas, tá? Do restante da frase por meio de pontuação. Pode ser a vírgula, pode ser reticências, pode ser o travessão, tá certo? É basicamente isso que essa página aí no livro de vocês vem dizer para vocês, tá? Que o vocativo e o aposto é fácil de ser identificado porque eles sempre são isolados por meio de vírgulas, ok? Pessoal, vocês vão colocar agora o número de vocês no chat, tá certo? A atividade de casa vai ser somente página 209. Desejo a vocês um bom fim de semana, tá certo? Desejo a vocês também que façam uma boa prova de produção. Fiquem com Deus. Beijo. Até terça-feira, certo? Podem ir para o intervalo. Lembrando que a Tchau, tia. Até. aula... E bom final de semana pra tia também. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Lembrando que aula normal, tá? Depois do intervalo, continua a aula normal. Tia, o meu número não envia no Qual é o chat. número, Carol? É o 13. Pronto, anotei. Certo? Vai ter mais aula?